a ordem que alimenta o sacerdote. Shalom a todos, meus irmãos. Nós estamos em mais um mandamento do dia e hoje o mandamento é o mandamento 88. Sabemos que temos 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. A nossa sinagoga decidiu apresentar a vocês em forma explicativa, uma forma prática até, de todos os mandamentos Bezerra Tassem da Torá. Então, cada dia nós estamos apresentando um mandamento e hoje o mandamento é um mandamento positivo que diz o seguinte: que os sacerdotes comessem do resto das ofertas de grãos. A gente vai entender, tá? Para vocês saberem, isso é retirado do livro Sefer HaMitzvot, que foi feito pelo Rambam, um legislador da Torá. A gente vem sempre reforçando isso para vocês entenderem que os mandamentos eles foram analisados, eles foram contados e também explicados pelos nossos sábios. E dentre eles, o que hoje é mais conhecido são a lista dos mandamentos contados pelo Rambam, tá? Então, o mandamento 88, eu vou ler aqui como que está no mandamento do Sefer HaMitzvot. Isto é o que ele nos ordenou: os sacerdotes que comessem os restos das ofertas de grãos, isto é dele, que o santo bendito seja, disse: o que sobrar disto será comido por Aharon e seus filhos. Será comido como matzot. Está em Levítico, capítulo 6, verso 9. Meus irmãos, essa oferta era o restante da oferta de manjares. Lembrando que a gente precisa recapitular de todas as ofertas a qual a gente já vem apresentando dos mandamentos anteriores. Existiam dois tipos de ofertas, tá? Duas classes. As ofertas Kodshei Kodashim, que eram ofertas santíssimas, e tinha ofertas santas, chamada Kodshei Kalim, é um nível inferior das ofertas santíssimas. E das ofertas santíssimas, o que a gente tinha? Oferta de Olá, que é a oferta de elevação ou holocausto, oferta de Minchá, que é essa ao qual a gente vai destrinchar um outro aspecto dela, a oferta de Shilamim, oferta de Hatá e a oferta de Hasham. Shilamim, estou tratando da oferta de paz, oferta de Hatá, pecado, e Hasham, oferta de culpa. A oferta de Minchá, que é uma das ofertas que não é uma oferta de Corban propriamente dito, é uma oferta de manjar, essa também era uma oferta que era santíssima. Por mais que a gente tivesse as outras ofertas como um sacrifício, essa era uma oferta um pouco diferente. E nela, o Eterno determinou que fossem enviados, a gente já comentou isso em mandamentos passados, só que agora a gente vai mostrar uma parte técnica dessa oferta. Eu vou ler aqui, livro de Levíticos 6:9. O que sobrar dele será comido por Aharão e seus filhos. Será comido como pães sem fermento, no recinto sagrado. Eles o comerão no recinto da tenda do encontro. Meus irmãos, esse mandamento, o Eterno, ele deu para os sacerdotes, aos filhos de Aharon, como um direito por todo o tempo ao longo das eras. Essa oferta tem um detalhe importante nela. Tem uma aplicação que o próprio livro apresenta como uma forma muito semelhante de aplicar um outro mandamento, que era o mandamento do Levirato. Diz assim: isso significa dizer que comer os restos das ofertas de grão é como uma relação sexual do marido levirato. E aí a gente precisa entender como funciona isso, Kemuel. O texto está em Deuteronômios 25:5, que diz assim: isso tudo para a gente entender por que ele deve comer a oferta, o restante da oferta de manjar. Quando irmãos morarem juntos, um deles morrer e não deixar descendentes, a esposa do falecido não se tornará de outra parte fora da família. O irmão do seu marido se unirá a ela, ele a tomará como esposa e cumprirá o dever do levir. O que significa? Significa que não é que ele quisesse
Ah, eu tenho a opção de casar com ela. Não, não tem opção. A Bíblia, ela deixou o mandamento que ele deve se casar. Não é porque ele pode. Além dele poder, se tivesse outros irmãos, a palavra poderia ser até pode, mas não é apenas pode, é um dever, é uma mitzvah positiva que ele deve se casar com ela. Então, no caso de comer o restante das ofertas de manjar que estavam sendo ali apresentadas no altar, esse restante da oferta não é uma questão de que o sacerdote ele poderia comer. Dentre os sacerdotes que estavam ali, se todos falassem assim, eu posso comer, mas não comer, então eles estariam transgredindo a mitzvah, porque a mitzvah diz que ele deve. Então, mesmo que um não coma, outro terá que comer, para que aquela oferta ela seja consumida. Então, continuando, é um mandamento positivo e não apenas uma questão permitida, como eu falei anteriormente. E as leis deste mandamento já foram explicadas num outro tratado, que é o Tratado de Ofertas e Cereais, Tratado Menachot, tá? Voltando à explicação, a linguagem da Torá sobre este mandamento é específica para homens, e este é dele. Neste caso, as filhas dos sacerdotes, que naquele tempo poderia até comer das outras ofertas de sacrifícios, como ofertas de manjares, ofertas de pecado, ofertas de culpa, elas poderiam até comer, mas neste caso aqui, o restante da oferta era apenas do sacerdote, dos filhos de Arão, tá? Ou seja, os homens. E continuando, ele diz assim, que o santo bendito seja diz, todo homem entre os filhos de Arão deve comer, tá? Isso você vai encontrar também na Parashat Tzav, no Mishnei Torah, procedimento sacrificial. Agora, uma outra coisa, eu tentei até achar na Brit Hadashah algo relacionado a essa mitzvah, para a gente encontrar até uma aplicação melhor. Eu encontrei uma aplicação, mas não na Brit Hadashah, na própria Torá. Então eu vou apresentar para vocês aqui, tá no livro de Levíticos capítulo 10, tá? Verso 12. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram, tomai a oferta de manjares, o restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Lembra que a gente falou? Essa é uma oferta Kodeshei Kodashim, uma oferta santíssima. Estou trazendo o termo para vocês. Aqui já é uma aplicação. Os dois filhos de Aharon, aqueles que estavam vivos, eles comeram o restante das ofertas e assim foi passado de geração em geração. Por ser uma questão de oferta e de um detalhe do templo, a Brit Hadashah não vai dar muitos detalhes sobre as coisas que aconteciam dentro do templo, porque é uma questão mais técnica da própria oferta, né? E a perspectiva da Brit Hadashah, ela vai estar fora do templo. Se você analisar, vai falar da vida de Yeshua, dos seus discípulos, apóstolos, né? Tanto em Israel como fora de Israel, fazendo o seu trabalho de shaliach, né? E de pregação. Então, da parte levítica ou sacerdotal, você vai encontrar mais subterfúgios, aplicações dentro da própria Torá mesmo, como aconteceu aqui. Um outro texto que eu quero deixar aqui para vocês, do Mishnei Torah no procedimento sacrificial. Ele diz o seguinte: os sacerdotes comem os sacrifícios e os donos recebem a expiação. Olha que interessante. Isso também se aplica a outros sacrifícios que são comidos pelos sacerdotes. Participar deles é uma mitzvah, tá? Então não é uma questão de opção. Eles têm que comer, tá? E isso é uma bênção para eles, porque o santificam, é um direito também, tá? Mas o ponto principal aqui desse comentário que eu trouxe para vocês, do procedimento sacrificial, capítulo 10, diz que os donos é quem recebe a expiação. Então, quando o sacerdote comia, então essa oferta ela era recebida por Hashem, porque eles são os representantes de Deus, de santidade ali, e o próprio ofertante recebia a expiação necessária. Tá bom, meus irmãos? Basicamente, o mandamento é um mandamento mais técnico, voltado para o sacerdote. Espero que vocês tenham compreendido que isso se trata de
mais um detalhe da oferta de manjar. Tem vários detalhes, todas as ofertas elas têm vários detalhes em relação ao cumprimento, né? Desde a chegada do ofertante, a aplicação do sacerdote, quem pode, quem não pode se envolver na oferta, e neste caso aqui mostra tanto os envolvidos na oferta, tá? Quanto também aqueles que não podem, né? Então, agradeço a cada um de vocês que acompanharam a aula de hoje. Para vocês que sentiram abençoados pela nossa aula, que vocês possam nos ajudar com suas ofertas, seus macerotes, que vocês, para quem ainda não é discípulo, possa se tornar um discípulo da Emuná Shelemah, aprendendo com a nossa sinagoga, e Shalom Shalom Lehitraut.